Olá, como que você está? Tudo bem? Obrigado por estar conosco no canal da Igreja da Cidade. Sempre queremos compartilhar com você, com seus amigos e familiares, a boa palavra de Deus. E hoje nós vamos conversar aqui sobre uma temática muito importante e interessante e também traremos um resumo da nossa linda devocional, As Palavras de Jesus. Hoje é segunda-feira, dia 4 de setembro. Convido você, aonde você está, no dia que você estiver, poder ler a devocional e ser impactado e impulsionado para aquilo que Deus nos ensina através da palavra dele e dos ensinos dele. No dia de hoje nós temos o discipulado ativo. Em Lucas 17:3, na versão da Bíblia, a mensagem diz assim: fiquem atentos. Se você vir um amigo agindo de maneira errada, corrija-o. Se ele ouvir você, perdoe-o. É isso mesmo, a nossa ação sempre precisa ser proativa. O Evangelho nos chama a uma fé proativa. Você é um instrumento de cura da parte de Deus para as pessoas, não somente na questão física, mas também nas questões de enfermos de alma e das emoções. Você é chamado para ser esse agente. Então, no momento em que você se deparar com uma pessoa, um irmão, uma irmã da fé, agindo de maneira errada, de forma errada, a palavra diz que você precisa abordá-lo em amor, dizer para ele sobre as coisas que Deus tem para ele, dizer para ele aquilo que entristece o coração de Deus e trazê-lo de volta aquilo que dá esperança de vida, que é andar nos caminhos do Senhor. Não podemos andar sozinhos. Afinal, ninguém cresce sozinho. Por isso, somos uma família. A família espiritual criada por Deus para nos ajudar a crescer, a viver cada vez mais na linha, no sentido da vontade do Senhor Jesus. Como diz o Tiago 5, portanto, confesse seus pecados uns aos outros e sempre estejam orando uns pelos outros para serem curados. Somos agentes de reconciliação entre as pessoas. Você é esse agente no dia de hoje. Seja assim na sua vida. Tenha intimidade com Deus, obtenha o discernimento do Espírito Santo e ajude pessoas a andarem assim também. Essa é a devocional de hoje. Convido você sempre a estar acompanhando conosco as nossas devocionais. E o estudo dos grupos da cidade dessa semana está sensacional, profundo e realmente trazendo uma grande reflexão para a sua vida. Nós estamos aí vivendo uma série de estudos baseado no livro A Vida Profundamente Formada, da editora Inspire. Convido você a poder adquirir esse livro e ser também impactado como eu estou sendo através da leitura do livro, através das mensagens que estão acontecendo nas celebrações do Eleve ao sábado ou nas celebrações de domingo. Você pode participar em qualquer uma das nossas igrejas da cidade e ser também impactado e motivado a uma ação. E nesta semana nós estamos trazendo o estudo da reconciliação racial para um mundo dividido. É isso mesmo. Nós, como cristãos, nós precisamos trazer esse tipo de assunto nas nossas conversas, nos nossos grupos da cidade. Em Atos 17:26, diz assim: de um só fez ele todos os povos, para que povoassem toda a terra, tendo determinado os tempos anteriormente estabelecidos e os lugares exatos em que deveriam habitar. Deus criou todos os povos. A partir da mão dele, nós fomos criados. E por isso que precisamos buscar a reconciliação. Que nem a doutora Brenda diz para nós, a reconciliação é um processo espiritual contínuo que envolve perdão, arrependimento e justiça, que restaura relacionamentos e sistemas quebrados para refletir a intenção original de Deus de toda a sua criação e que ela possa florescer. O pecado racial é uma hostilidade no mundo.
Infelizmente, ele existe e gera muitos problemas frequentes de relacionamentos interraciais. E nós precisamos ser agentes para mudar esses ambientes e essas verdades do mundo. Como diz o autor do livro, o Rick, a cruz de Cristo não é apenas uma ponte que nos leva a Deus. É uma marreta que derruba os muros que nos separam. Aleluia! Que a cruz de Cristo seja realmente o agente na sua vida para quebrar, para destruir as muralhas entre pessoas e ser realmente o agente reconciliador de vidas para vivermos em harmonia. Porque, afinal de contas, todos nós fomos criados pela mesma mão, a mão de Deus. Então, para trazer reconciliação racial no mundo dividido, busque o conhecimento e pratique a escuta. Chamo você para você fazer uma leitura em João 4, de 7 a 10. Conta a extraordinária história do encontro de Jesus com a mulher samaritana no poço. Um encontro completamente anticultural da época. Os judeus não falavam com os samaritanos e Jesus vem e de uma maneira prática ele dá essa marretada nessa situação e traz a harmonia e traz vida e vida plena para esta mulher. É importante conhecermos as histórias das diferentes raças e etnias e, respectivamente, nós entendemos acerca de cada uma dessas realidades. Nós somos chamados para termos essa sensibilidade de conhecer diferentes culturas. Sua forma de ser, de viver, de realizar pode ser diferente de uma outra pessoa, mas porque você tem o amor de Jesus no seu coração derramado, você vai em encontro de outras pessoas, de outras culturas, e isso não te afugenta, não te assusta. Por quê? Porque quem leva você, impulsiona você, é Jesus a amar todas as pessoas. E Deus demonstrou isso através do seu Filho aqui na terra, com essa grande história de reconciliação, porque ele praticou a diferentes culturas, escutando diferentes situações e trazendo a reconciliação dos povos. No segundo ponto, nós temos assim, para trazer a reconciliação neste mundo dividido, faça um autoexame racial. Olha só o que diz Salmo 139. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece as minhas inquietações. Vê se a minha conduta algo que ofenda e dirige-me pelo caminho eterno. Deus conhece as suas intenções. E porque Ele conhece, Ele sabe como que você deve agir. E Ele te convida a esse autoexame, a você perceber se quando você tem algum hábito dentro do seu cotidiano fere alguém, mesmo que você não perceba. Mas nós precisamos, por que precisamos? Porque existe algo dentro de nós quando aceitamos a Jesus, chamado Espírito Santo de Deus. E ele traz um discernimento que antes você não tinha. E este autoexame é de você dizer deliberadamente para você mesmo: Espírito Santo, traga à luz aquilo que entristece o coração de Deus. E esse autoexame racial passa por algumas questões. Por exemplo, algum povo e etnia que você não confia? Há alguma pessoa ou raça que você ou seu filho não pode se casar? Olha que questões profundas que exigem de nós reflexões. E precisamos mudar. Por quê? Porque todos nós que temos Jesus no coração somos agentes de transformação do mundo e respondemos essas perguntas à luz da Bíblia, à luz daquilo que Deus coloca de nós para podermos vivermos plenamente o plano inicial de Deus para todos nós, que é a reconciliação, que é a unidade de todo o povo, de todos aqueles que foram criados debaixo da mão de Deus, ou seja, toda a humanidade.
Para trazer reconciliação racial no mundo dividido, desenvolva o hábito da confissão regular, do arrependimento e do perdão. Olha só o que diz o texto de 2 Crônicas 7,14. E toda vez que eu leio esse texto, me lembra na minha mente tudo que nós passamos na pandemia. Como nós lemos esse texto? Porque nós estávamos crendo que Jesus podia nos curar. E Ele continua agindo. Dentro da pandemia, fora da pandemia, Deus traz cura para todos aqueles que o buscam. Se meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e buscar a minha face, e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus eu ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. A nossa reconciliação com todos os povos, o livramento deste mundo nas questões raciais, começa a partir do momento em que nós nos debruçamos humildemente diante do Senhor. Porque Ele vem, nos escuta e cura. Deus quer transformar o mundo profundamente para uma obra de cura, e isso requer uma avaliação interior, ou seja, uma confissão e um arrependimento. Somos chamados para viver pela graça. Depois de Jesus, nós vivemos a graça do Senhor todos os dias. E as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Por isso que nós não perdemos a esperança. Por isso que somos chamados para a reconciliação. Por isso que nós temos dentro do nosso coração a ideia de vivermos arrependidos, de vivermos recebendo o perdão do Senhor, de vivermos chamando as pessoas para também confessar os seus pecados e poder serem perdoados pelo nome de Jesus. Para trazer reconciliação racial para um mundo dividido, precisamos recusar e combater a discriminação racial. O povo de Deus é chamado também para isso. Da maneira de Deus, que é usarmos realmente as ferramentas espirituais para combater a discriminação. Em Efésios 5,11, nós lemos assim: não participem das obras infrutíferas das trevas, antes exponham-nas à luz. Somos criados à imagem de Deus. Querido amigo que está nos ouvindo agora, eu quero repetir isso para o seu coração. Você foi criado à imagem de Deus. E por ter sido criado à imagem de Deus, você sim é chamado para um relacionamento com Ele, para você viver realmente da maneira do céu o combate à discriminação racial. Como cristãos, o nosso papel é reconhecer e combater todo tipo de discriminação racial, denunciando, rejeitando esse pecado. Devemos ser agentes de reconciliação. Aleluia! Nós somos o povo mais feliz da terra. Não cabem em nós essas situações raciais. Nós precisamos combater com oração, combater das maneiras que nós entendemos ser as corretas, porque vem de Deus o discernimento do nosso agir, vem de Deus a chamada para amar as pessoas. A oração nos torna pessoas marcadas pelo fruto do Espírito. Portanto, em oração, convidamos o Senhor para a luta da nossa vida. Quero concluir com um texto lindo de Apocalipse 7, que diz assim: depois disso, olhei e diante de mim estava uma grande multidão que ninguém podia contar. E todas as nações, tribos, povos e línguas de pé diante do trono do Cordeiro, com vestes brancas, segurando palmas. Nem tudo o que é enfrentado pode ser mudado, mas nada pode ser mudado até que seja enfrentado. Acredite, queridos, você tem o poder do Senhor, o poder do céu,
para mudar o ambiente, para reconciliar os povos, para trazer a vida do Senhor, para liberar desse mundo as questões de discriminação racial e nós vivermos em unidade com o Senhor Jesus. Eu termino com um pensamento lindo do autor deste livro. Nosso Deus vê todas as cores. Nosso Deus ama todas as pessoas. Nosso Deus ama você. Nosso Deus ama a mim. Me reconciliou e quer um dia reconciliar com você, para você viver em unidade com Ele e viver para sempre com Jesus, livre dessas situações e amando todas as pessoas sem parar. Esse é o nosso estudo de grupos da cidade dessa semana. Se você ainda não faz parte de um grupo da cidade, está aparecendo agora aqui no vídeo um link para você entrar, fazer contato e poder se conectar num dos nossos grupos da cidade. Em todas as cidades que nós temos uma rede de igrejas da cidade. Se conecte conosco, seja impactado com o amor do Senhor. Deus o abençoe.